Olá, meus amigos, que o nosso Deus nesta noite possa com as suas poderosas mãos alcançar a sua vida, a sua família, aonde você estiver nesse momento, amados, perto ou longe, o poder de Deus, Ele pode te alcançar em nome de Jesus. Bem, boa noite para todos vocês, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Está no ar o nosso programa Palavra de Vida com o pastor Hélio Góes. E aqui eu estou porque Deus está me dando esta graça para que juntos nesta noite busquemos a Ele e venhamos, acima de tudo, aprendermos desse Deus. Porque é importante que nos aproximemos dele, né? E crendo que Ele, o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu tenho certeza que esta noite será uma noite de bênçãos, será uma noite de vitórias, será uma noite de paz também aí no nosso coração. Porque quando nós permitimos que a presença de Deus tome conta de nossas vidas, né? Quando permitimos que a palavra de Deus ela entre em nosso coração, faça parte da nossa vida, então com certeza essa paz que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, ela vai entrar no nosso coração, vai fazer parte da minha e da sua vida em nome do Senhor Jesus. Que bom, amados, que nós estamos aqui juntos mais uma noite. Dou graças ao meu bom Deus por isso, e obrigado desde já por você que todas as quartas-feiras, como também a sexta-feira, me acompanha, na segunda-feira aí com o nosso amigo pastor Santana. Que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus, tá? Daqui a pouquinho vamos estar falando aí da palavra do Senhor, nos alimentando da verdade, né? Que a palavra do Senhor é a verdade, assim diz as Santas Escrituras, e nela devemos estarmos firmados todos os dias de nossas vidas. Mas antes eu quero chamar a atenção dos meus amigos e irmãos e fazer um convite todo especial para você que ainda não está participando, ainda não conhece aqui a nossa igreja, você aqui de Recife, você de Camaragibe, você de São Lourenço, você dos bairros próximos aqui à nossa igreja. A nossa igreja fica aqui na Avenida Caxangá, 5482, a Igreja Brasileira do Evangelho Pleno. E eu quero chamar a sua atenção e convidá-los para essa sexta-feira agora, às 7 horas da noite, nesse grande culto, aonde estaremos invocando o poder de Deus em seu favor, mas também trazendo o entendimento da palavra de Deus ao seu coração e assim nos fortalecendo no Senhor e também na força do seu poder. É preciso estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, assim disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 6:10, ele fala sobre isso, né? Para quê? Para podermos estarmos firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo. É preciso estarmos revestidos dessas armas espirituais para que tenhamos êxito nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação de fé. Enquanto aqui estivermos e o nosso bom Deus nos dá graça para estarmos nesse mundo, é preciso lutarmos e também triunfarmos com Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele que garante a vitória para mim e para você, tá bom? Queridos, lembrando, no final desse programa, como sempre eu tenho feito, eu estarei orando por todos vocês, pela sua família, pela sua vida, mas também um ato de fé, sempre faço isso, não é obrigado você fazer, mas aqueles que querem e assim creem também, eu já preparei aqui o meu copo com água. No finalzinho eu vou estar apresentando a Deus
consagrando, e no final nós vamos beber e você vai dar também para esta pessoa aí da sua casa participar. Pastor Hélio, é muita gente, o que eu faço? Pegue lá uma jarra com água, uma garrafa com água, deixa próximo aí. No momento da oração, no final, vamos estar apresentando, consagrando a Deus, e você vai fazer isso em um ato de fé. Eu creio que Deus, Ele há de honrar a nossa fé. Tudo que pedimos a Ele, crendo, nós receberemos, diz a palavra do Senhor, tá bom? Amados, eu quero compartilhar com todos vocês, no nome de Jesus, um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Eu estava meditando hoje no Evangelho de Lucas, vou até baixar um pouquinho aqui mais meu rádio, mais um pouquinho mais, para que a gente possa entender melhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, se você quiser me acompanhar, se você tiver aí facilidade de ter a Bíblia nas mãos, né? Tem algumas pessoas aí que tem a Bíblia aí no seu celular, no seu computador. Se você puder fazer isso, amém, graças a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo de número 13. Hoje nós vamos ler mais um pouquinho da palavra, mas vai valer a pena. E eu quero falar hoje, meditando no que eu estava vendo aqui, nessa passagem bíblica, eu entendi uma coisa. A preocupação ou a inquietação, né? Quando estamos preocupados, ficamos inquietos, tira a nossa visão. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. A preocupação ou a inquietação tira a nossa visão. Você vai entender o porquê que eu dei esse título para essa mensagem de hoje. Lucas 24, versículo de número 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, dos discípulos do Senhor, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Deixa eu já explicar aqui para os irmãos entenderem. O Senhor Jesus aqui, ele já tinha sido crucificado, já tinha sido sepultado e também já tinha ressuscitado. Aliás, Jesus, quando estava com os seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo, sempre ele ensinou aos discípulos, sempre ele falou que um dia ele seria entregue na mão dos pecadores, ele ia ser julgado, ia ser crucificado e morto. Mas também ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus deixou bem claro isso para os seus discípulos. E Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele demonstrou ali que a quem o enviou, que foi o Pai, era com ele. E isso foi demonstrado não só por palavras, pelos ensinamentos que o Senhor Jesus ele dava, né? Mas também pelo poder que o Pai ali concedeu ao Senhor Jesus. Através de Jesus Cristo, nós temos relato aqui na palavra de Deus que muitos milagres ali foram feitos. Aliás, a Bíblia diz que nem todos os milagres que Jesus fez está relatado aqui, não tinha como. Mas deixou alguns aí para que pudéssemos assim crer e exercermos aí a nossa fé. E os discípulos que estavam ali com o Senhor, eles foram testemunhas oculares. Eles viram ali os milagres. Eles viram os feitos do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram os ensinamentos do Senhor. Jesus fez coisas tremendas. Jesus limpou leprosos. Jesus curou cegos, mancos, aleijados, ressuscitou mortos. Jesus fez coisas extraordinárias. Além dos ensinamentos que ele trazia, e fala lá que ele ensinava de uma forma diferente, com poder e autoridade,
diferente de muitos naquela época. E por isso multidões e multidões seguiam ali ao Senhor Jesus Cristo. Então os discípulos, eles tiveram esse privilégio de estar do lado do Senhor Jesus, de conviver com Ele, de comer com Ele, de dormir com Ele e presenciar tudo isso. Então Jesus não deixou absolutamente nada em oculto para eles. E deixou claro, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Muito bem. E aqui, esses dois discípulos indo de caminho a esta aldeia de Emaús, Jesus, após ter ressuscitado, aparece para eles. Mas diz aqui, vamos lá, versículo 14 diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles iam ali conversando de caminho a Emaús, aquela aldeia, e Jesus se aproximou e viu eles conversando, falando das coisas que estavam acontecendo ali em Jerusalém. E Jesus se aproximou deles e foi ouvindo. Versículo 15 diz assim, o 15: e aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16: e os seus olhos, os olhos daqueles discípulos, diz aqui, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vou repetir. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. O que será que aconteceu com os discípulos, com aqueles que comeram com o Senhor Jesus, dormiram com o Senhor Jesus, viram todos os seus feitos, as suas maravilhas, conheciam Jesus muito bem, e de repente os olhos dele estavam como impedidos de reconhecer que Jesus era conhecer. Foi nisso aqui que eu fiquei encucado. Por quê? Mas lendo o versículo posterior, diz assim, no versículo 17: então lhe perguntou Jesus, olha a pergunta de Jesus: que é isso que vos preocupa? Olha só, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Estavam preocupados, inquietos ali, no seu espírito, no coração, e outra coisa, entristecido. Por que eles estavam preocupados e também muito tristes? Sabe o que eu entendo aqui? Se verdadeiramente esses discípulos acreditassem piamente que Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar, será que eles estariam entristecidos? Eu creio que não. Por quê? Porque eles teriam uma certeza, uma convicção da promessa e de tudo aquilo que Jesus falou, e sabia que após ali o terceiro dia, Jesus estaria com eles. Às vezes, amado, a inquietação, a preocupação nossa, e às vezes quando a pessoa está muito preocupada, muito inquieta, ela não consegue focar as coisas direito. Ou seja, ela não consegue enxergar direito. Por isso que eu disse que a preocupação, a inquietação, ela tira a nossa visão. Às vezes a pessoa não consegue ver o agir, o operar de Deus, porque ela está muito preocupada e inquieta. Diferente quando a pessoa
ela está confiante, ela está crendo, e ela observa as coisas que estão acontecendo à sua volta, e ela começa a ver e entender que Deus está trabalhando ao seu favor. Mas quando nós estamos preocupados, inquietos, isso tudo fica obscurecido, não conseguimos enxergar. E Jesus perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? O que preocupa tanto vocês? E eles, entristecidos, ali pararam. E diz aqui no versículo 18, diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou, Jesus perguntou para ele: quais ocorrências, quais a novidade, o que está acontecendo? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, e Jesus estava falando com eles, e eles não conseguiram reconhecer que era o Senhor Jesus, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e morto e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então eles, na verdade, demonstram aqui que não creram de fato de verdade, não acreditaram que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus estava ali com eles. E eles disseram: é de fato já o terceiro dia. Achávamos que era ele que iria vir para redimir a Israel, mas já se completou o terceiro dia. E diz assim: é verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. As mulheres que viram, afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, dá-se a entender que eles, para ter certeza, convicção, para acreditarem, eles tinham que ver com seus olhos naturais. Mas para nós acreditarmos, termos certeza no nosso coração, se tivermos que ver com nossos olhos naturais, isso não é fé. Porque fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que eu e você não podemos ver. E Jesus, o próprio Jesus, deixou bem claro quando ele disse a Tomé: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, meu irmão, o problema é que eles não guardaram, não acreditaram nas palavras do Senhor Jesus. Não acreditaram piamente que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aquele era o terceiro dia. E Jesus estava próximo a deles, conversando com eles, e eles não conseguiram enxergar. Sabe por que muitos não conseguem ver a bênção de Deus? Não conseguem ver Jesus? E o ver Jesus que eu falo aqui é as manifestações de Jesus na sua vida. Porque talvez você não tenha crido na promessa, naquilo que ele fala. Você só acredita se você vê. E acreditar só se vê é uma fé natural. É a fé que nós chamamos de Tomé. Só acredito vendo. Mas a fé é o oposto. Nós somos bem-aventurados quando nós acreditamos na palavra do Senhor.
não porque vemos, mas porque cremos. Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. E olha o que diz mais aqui. Continuando, diz assim, o 25. Então lhe disse Jesus, quando eles falaram isso, né? Que eles, as mulheres falaram e tudo aquilo, os discípulos foram lá, viram com exatidão, mas não viram nada. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus disse, então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha aqui o que eu acabei de falar. Jesus chamou de nécios e tardo de coração para quem tudo que os profetas já tinham falado. E Jesus começou a dar uma lição para eles falarem ali do que os profetas falavam do Senhor Jesus, mesmo antes da sua vinda. E diz aqui, olha, continuando, diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diz aqui, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as escrituras. Jesus começou a falar desde Moisés e foi por todos os profetas, falando tudo o que estava nas escrituras a respeito dele. E diz aqui, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e já o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele quem? Jesus, o pão, o abençoou e tendo partiu, lhes deu, como ele fazia sempre na presença dos discípulos. 31, preste atenção. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele quem? Jesus, desapareceu da presença deles. Na frente deles, Jesus sumiu. E aí eles ficaram sem entender. E diz aqui, o 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quando Jesus começou a falar das escrituras a respeito dele, o coração deles dois começaram a arder como fogo da presença de Deus ali. A palavra de Deus, quando é guardada no nosso coração, ela queima. Ela nos dá uma confiança, uma garantia. Por isso que o nosso coração ardia quando ele começou a falar das escrituras para nós. Eles não conseguiram ver. E Jesus disse, vocês são tardos de coração, duro para entender, para crer nas coisas. Esse era o problema, porque eles não conseguiram enxergar. A preocupação, a ansiedade, o não guardar, não focar aquilo que o Senhor Jesus ele diz, deixa-nos sem enxergar, meu irmão, o agir de Deus, sem ver o operar, o manifestar do Senhor. Por isso, amados, é importante guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. É importante vivermos essa palavra, porque a palavra de Deus não é a simples palavra. A palavra do Senhor, diz as Santas Escrituras, ela é vida para nós. Ela é viva e eficaz. Essa palavra ela tem poder regenerador, transformador, salvador, curador, é tudo isso. Mas as pessoas não guardam. Eu lembro-me aqui, falando aqui agora nesse momento para os meus amigos e irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, ele precisava de ajuda.
E aí ele saiu chamando algum. E Jesus, chegando de uma praia muito cheia, as pessoas comprimindo a ele entrou em um barco esse que era de Pedro, né, e seus sócios, os filhos ali de Zebedeu também. Tinha acabado de vir de uma pescaria frustrada, não pegaram nada, a noite toda só trabalharam, estava limpando as redes. E Jesus pregando e Pedro ouvindo. Jesus entra no barco, mandou que Pedro afastasse só um pouquinho para que ele pudesse pregar para o povo. E após ter pregado ali, trazendo ensinamento, Pedro ali ouvindo tudo, Jesus disse: afasta agora para o largo, Pedro. Afasta teu barco para pescar. E Pedro disse: Senhor, pescar? A noite toda nós trabalhamos, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele creu naquela palavra, na ordem do Senhor Jesus. É como se Pedro dissesse: vou desconsiderar o que eu de noite, sei que foi o melhor horário, vou esquecer tudo isso, mas vou fazer o que o Senhor está mandando. Obediência na palavra. E Pedro teve sucesso naquela pescaria. Diz que encheu aquele barco de peixe. Não tinha mais lugar onde botar peixe, mas ainda havia rede para ser puxada. Pedro dá sinal, vem o segundo barco, enche o segundo barco. Os dois barcos cheios. Chega na praia ali, quando ele para com os barcos cheios, Jesus diz para Pedro: Pedro, deixa tudo e me segue. De hoje em diante tu serás pescador de homens, de almas. Pedro deixou tudo e foi atrás do Senhor Jesus. E ali começou a carreira de Pedro. E Jesus disse para Pedro: de hoje em diante tu serás pescador de almas. Muito bem, tudo bem. Jesus também ensinou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Jesus foi crucificado, que morreu na cruz, depois que Jesus morreu, o que é que Pedro fez? Pedro disse: vou pescar. Os outros discípulos disseram: nós também vamos contigo. Voltaram a fazer a mesma coisa que faziam antes. Não acreditaram. Jesus disse: daquele dia em diante, ele não iria ser mais pescador, mas ele seria pescador de almas, de vida. Por que ele fez isso? Porque Jesus morreu, ele acreditou que talvez que depois da morte acabou tudo. Não, Jesus disse: eu vou ressuscitar, mas não creram. Eu vou pescar, os outros nós vamos contigo. Você está vendo a diferença? Que quando nós acreditamos naquilo que Jesus falou, se Pedro acreditasse verdadeiramente, ele não ia dizer: eu vou pescar. Não, vamos aguardar, porque o nosso mestre vai voltar. Ele disse que vai vir e vamos aguardar. Ele vai vir. Ele é o Senhor. Ele demonstrou isso. E não foi por palavras, por poder, por tudo. Nós vimos o agir do nosso Deus. Eles tiveram esse privilégio que eu e você não tivemos, meu irmão. De ver, de sentir, de ver as coisas. Só que hoje, pela declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais bem-aventurados. Por quê? Porque Jesus disse: mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Você não precisa ver. O que você precisa é crer piamente para que aquilo que você está crendo se materialize na sua, na minha, na nossa vida. Se você é essa pessoa que está dizendo aí: não vou conseguir, não vai dar certo, minha vida não muda, mas a palavra de Deus disse isso, eu sei que está dizendo isso aqui, mas sabe o que é? O meu problema é diferente, é mais difícil, é isso e aquilo. Nunca você vai ver o agir de Deus. Nunca seus olhos vão se abrirem, meu irmão. É preciso você parar e acreditar e deixar essa palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é capaz de mudar a minha, a tua vida, de reverter situações, porque essa palavra é o próprio Jesus na nossa vida, no nosso coração. É o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. É o pão da vida, o pão que veio dos céus, que nutre eu e você, o verdadeiro pão. Agora é preciso acreditarmos e confiarmos. Não permitirmos que as preocupações, a ansiedade, as circunstâncias da vida venham nos tirar a visão
e obscurecer a nossa visão. Pelo contrário, Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É o quê? São as tuas palavras, ó Deus. A tua palavra, ela ilumina os meus caminhos. É luz para mim. Ela ilumina os meus passos. Me faz ver nitidamente, enxergar as coisas bem. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a visão. Não pare de acreditar naquilo que Jesus disse para você, na promessa dele. Porque essa promessa é verdadeira. E quem fez é poderoso para cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Amados, eu vou ficando por aqui nesta noite. Eu quero orar agora por todos vocês em nome de Jesus, tá? Nós vamos dar continuidade nessa mensagem, se o Pai Celestial assim permitir. Na sexta-feira eu vou estar de volta, tá bom? Mas vamos fazer essa oração. Quero aproveitar, pegue aquele copo com água que eu falei no início do programa, ou a jarra, ou garrafa, como você assim desejar. Deixa pertinho de você que já já a gente vai orar também, vamos consagrar a Deus. Mas vamos falar com o nosso Pai Eterno agora. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, Pai bendito, Pai celestial, Senhor de toda glória, na Tua presença estamos, Deus. Invocamos o Teu poder, invocamos a Tua unção. Pai, damos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de recebermos esse entendimento que o Senhor traz ao nosso coração em nome do Teu Filho Jesus. Quero também nesta noite te pedir, Pai, em favor de todas as pessoas que nesse momento oram comigo. Peço que a bênção do Senhor venha alcançá-las, tocá-las. Aonde quer que essas pessoas estejam, ó querido e bom Deus, que o Senhor venha repreender todo e qualquer mal que estiver trazendo sofrimentos, dores, angústias, esse espírito de enfermidade, de doença, que perturba esta vida, que está atuando no corpo deste homem, desta mulher, ou até mesmo desta criança. Seja repreendido agora todos os males em nome de Jesus. Poderoso Senhor, venha tocá-los nesse momento com tuas mãos santas e miraculosas, Pai. E coloque esta pessoa de pé, Deus. Restaura a saúde deste homem, desta mulher, desta criança. Arranca tudo aquilo que está proporcionando o sofrimento. Que sejam banidos, expulsos destas vidas, para nunca mais voltar a elas. O espírito de confusões, de brigas, sai do meio desta família, sai da vida desta pessoa. O espírito de escassez, de miséria, afaste-se destas vidas em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que prospera, Pai. O grande Jeová Jireh, Deus de providência. Entra com a tua providência agora em favor desta família, desta vida. E muda completamente, Deus. Pois o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre. Ninguém há comparável a ti, Pai. Por isso, em tuas mãos eu coloco estas vidas. E peço que a bênção do Senhor repouse sobre todos eles. A saúde, a paz, a alegria, a harmonia, o amor do Senhor e também a prosperidade. Nesta fé, apresentamos agora a Ti estas águas, o Teu povo também comigo. Tira delas, Deus, toda e qualquer manipulação humana. Que seja derramado sobre estas águas a unção do Senhor. E que através dessa unção, o operar do nosso Deus, e que essas águas agora sejam para nós
como um bálsamo sagrado do Senhor. Quem dela beber, utilizá-la com fé, receba o seu milagre, a sua cura, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Com fé, meu irmão, vamos beber? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero dizer a todos os meus amados irmãos, como é bom nós provarmos do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Continue firme, forte, porque o nosso Deus não falha. Desejo a todos aí uma boa noite de sono, um bom descanso, tudo de bom para todos vocês. Eu creio que o nosso Deus, com a sua graça e misericórdia, permitirá que tanto os seus como os meus olhos se abram amanhã para um novo dia que eu creio que Ele nos dará. Tá bom? Levante sua mão direita comigo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do nosso amado Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, deixando um forte abraço para todos os meus amigos. Beijo grande no teu coração e até sexta-feira, se o nosso Pai Celestial assim permitir. Até lá, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.